Olá, alunos! Vamos para mais uma videoaula de História. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos revisar, nós vamos retomar o nosso assunto da videoaula passada sobre o fascismo e nazismo, que vai estar na página, no nosso livro didático, na página 98 até a página 100. Nós vamos aí. O contexto, né? O contexto é o fim da Primeira Guerra Mundial, a humilhação da Alemanha, que criou o sentimento de revanchismo, após o Tratado de Versalhes, que vai cair sobre a Alemanha toda a culpa da guerra. A Alemanha tem que pagar uma alta indenização aos países vitoriosos, tem seu exército reduzido, não pode fabricar todo tipo de armamento, então ela sai da guerra humilhada. Além de enfrentar os problemas econômicos e sociais deixados pela guerra, ainda o sentimento de humilhação, o revanchismo alemão, que esse revanchismo alemão, junto com outras questões, vai contribuir para que anos depois eclodisse a Segunda Guerra Mundial. Assim também como a Itália. Lembra que a Itália, quando nós estudamos a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, nós vimos que a Itália começa a guerra ao lado da Tríplice Aliança, mas ela termina a guerra ao lado da Tríplice Entente dos aliados. Por quê? Porque acreditava que o término dos conflitos da guerra iria receber compensações territoriais. Porém, o Tratado de Versalhes não favoreceu a Itália conforme esperado, contribuindo para o aumento do sentimento de frustração desse país. Além disso, com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Itália enfrentou uma crise econômica generalizada, causando grande descontentamento da população. A crise de 1929, com a crack, a queda da Bolsa de Valores de Nova York, contribuiu também. O crescimento dos partidos comunistas, o crescimento das ideias comunistas e das ideias socialistas, que não era interessante para esses países, uma vez que eles eram grandes potências capitalistas. E isso contribuiu para que surgisse, né, o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, que são regimes totalitários. Que o fascismo na Itália com a figura de Benito Mussolini e o nazismo na Alemanha com a figura de Hitler, que a população apoiou, né, no primeiro momento, porque eles pensavam que só esses regimes centrais totalitários poderiam tirar os países da grande crise, da grave crise que se encontrava. Falta de emprego, muita gente desempregada, passando fome, passando necessidades. Então teve apoio da população no primeiro momento, tanto as ideias fascistas como as ideias nazistas, porque o povo pensava que só esses regimes poderia o país voltar a ser uma grande potência econômica e tirar a população da situação em que viviam, falta de emprego, fome, um país completamente desestruturado. Nós vamos ver, existiam dois tipos de regimes políticos, o capitalismo e o socialismo. Eles, não queriam nenhum nem o outro. Aí criaram o fascismo e o nazismo, que são regimes totalitários. Os governantes, eles vão governar de forma ditatoriais, vão se tornar verdadeiros ditadores. É tanto que todas as pessoas que eram contrárias, tanto às ideias fascistas como às ideias nazistas, foram perseguidas. Muitos até morreram, que do nazismo surge com a ideia do espaço vital, a ideia da raça superior. Do nazismo vai surgir o que? As perseguições aos judeus, com o surgimento do Holocausto, no advento da Segunda Guerra Mundial. Também foram perseguidos negros, ciganos, estrangeiros, com a xenofobia. A xenofobia era o sentimento de repulsa a tudo que é estrangeiro, por isso provocado pelo sentimento nacionalista. Meu país é o melhor, só serve o que é do meu país. Por isso que os ciganos, os judeus foram perseguidos na Alemanha com o advento
Holocausto, de acordo com as ideias nazistas. Aí nós temos aí o nazifascismo, a união do fascismo e do nazismo. Definição: uma forma de governo autoritária que assume o controle da vida nacional e dos indivíduos de acordo com as ideias nacionalistas, meu país é o melhor, né? E com frequência militarista, o fortalecimento do exército. Local: fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Aí nós temos aí as características desses dois sistemas, desses dois regimes. O totalitarismo: nada deve vir acima do Estado. O Estado enquanto governo, porque ele tem o controle absoluto, por isso que governa o governo central, tudo em suas mãos, por isso que eles se tornam ditadores, tanto Mussolini como Hitler. Nacionalismo: a nação é a mais perfeita forma da sociedade que a humanidade consegue construir, por isso que tudo tem que estar havendo em prol da nação. Militarismo: o fortalecimento do exército, investir pesado no exército para a defesa e o expansionismo dos territórios do país. O antiliberalismo: a ausência de liberdade sindical. Os sindicatos tornaram-se corporações e essas corporações eram controladas pelo Estado, enquanto governo, e pelos donos das fábricas. Econômica: a economia também centrada no Estado. O Estado controlava, era o Estado enquanto governo que ditava as normas da economia, as regras econômicas. E de imprensa: não se tinha liberdade de expressão. A imprensa, os meios de comunicação eram controlados. A matéria, as informações saíam de acordo com que o governo, o Estado queria. Por isso que muitas pessoas que eram contrárias às ideias nazistas foram perseguidas. Muitas pessoas também que eram a favor do comunismo, do socialismo, foram perseguidas. O idealismo: nada era impossível. O anticomunismo: eu já expliquei, a aversão ao comunismo, as ideias comunistas, assim também como as ideias socialistas. O expansionismo: incorporação de territórios. Quanto mais terras tivesse, também o país era mais forte e poderoso. Então aí tem a figura de Benedito Mussolini na Itália, que ele se torna, né, que vocês pode estar lendo na página 98. O fascismo surgiu na Itália com base nas ideias difundidas por Benedito Mussolini, que em 1991 fundou o Partido Fascista. Depois de combater na Primeira Guerra Mundial e escrever para jornais socialistas, Mussolini procurou criar uma nova ideologia política. De acordo com essa proposta, a solução para os problemas sociais dos países seria de acordo com essa proposta, a solução para os problemas sociais dos países seria a adoção de alguns princípios básicos, como nacionalismo, com tendência à xenofobia. Xenofobia quer dizer o quê? Sentimento de repulsa a tudo que é estrangeiro. Ao racismo e à militarização, com um governo autoritário e expansionista. E corporativismo, sistema em que os sindicatos de trabalhadores são substituídos por corporações submetidas ao controle do Estado, em que participavam operários e patrões. Então ele vai se tornar, né, na Itália, o principal líder fascista foi Benito Mussolini, como ficou conhecido. Então aí, sempre sério, sempre jovem, sempre trabalhando. Aí nós vamos ver aí, em 1921, surge o Partido Nacionalista Fascista. Mussolini mais seus seguidores realizaram uma marcha sobre Roma, 50 mil pessoas, pedindo que o rei renunciasse. Pressionado, o rei Vittorio Emanuele III convida Mussolini para o cargo de primeiro-ministro, chefe do governo. No governo, ele implantou uma ditadura, a ditadura fascista. Então, que vocês podem estar lendo aí sobre a marcha sobre Roma na página 99 no nosso livro didático.
Aproveitando a insatisfação popular, Mussolini organizou e liderou em 1922 uma passeata fascista em Roma, denominada Marcha sobre Roma, que contou com a participação de milhares de pessoas. Após essa manifestação de poder, o rei italiano Vittorio Emanuele III concedeu o cargo de primeiro-ministro a Mussolini, que a partir de então aumentou a perseguição às pessoas contrárias às suas ideias. Além disso, ele substituiu os sindicatos dos trabalhadores por corporações, aboliu, quer dizer, acabou o poder legislativo e os demais partidos, concentrando o poder do Estado no Partido Fascista. Com essas medidas centralizadoras, Mussolini tornou-se ditador da Itália. Aí nós estamos vendo aí Hitler, né, na Alemanha, com o nazismo, que vocês podem estar vendo no nosso livro didático na página 100, o nazismo na Alemanha. No período final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha passou por uma grande instabilidade política e econômica. As difíceis condições de vida de grande parte da população geraram revolta e movimentos grevistas. Por todo o país, soldados, marinheiros e operários fundaram conselhos, exigindo o fim do regime monárquico e a implantação de um governo republicano. Nessa situação crítica, foi fundado o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista. O nazismo, ideologia deste partido, apresentava princípios semelhantes ao do fascismo, porém, dava grande ênfase ao racismo e ao antissemitismo, além de reprovar a democracia liberal da República. O grande líder do partido nazista era Adolf Hitler. Em 1923, Hitler liderou os nazistas em um golpe para tentar tomar o poder da cidade de Munique, na região alemã de Baviera. A tentativa do golpe foi rapidamente sufocada pela polícia baviera e Hitler foi preso com outros nazistas. Então, nas eleições de 1930, o Partido Nazista foi o segundo mais votado. Em 1933, Hitler foi nomeado primeiro-ministro da Alemanha. E em 1934, com a morte do então presidente, assumiu o comando do país. Hitler era muito autoritário e tinha o apoio da alta burguesia e promoveu uma intensa mobilização popular. Ele acabou com o federalismo, centralizando o poder do Estado em suas mãos e aderiu poderes de ditador, autoproclamando-se líder em alemão. Aí nós estamos vendo aí, quando acabou a guerra, como a Alemanha estava, Tratado de Versalhes, que saiu desmoralizada, porque pelo Tratado de Versalhes, a Alemanha recai sobre a Alemanha toda a sua culpa. A Alemanha tem que pagar uma alta indenização aos países vencedores, porque dívidas de guerra, necessidade de reconstrução, a crise econômica, fome, miséria, desemprego, hiperinflação chegando ao mês, crescimento dos grupos socialistas nas eleições. Com isso, contribuiu para que surgisse o nazismo na Alemanha, que teve o povo aderiu porque acreditava que só um governo total, só um regime centralizador poderia tirar os países dessa situação em que se encontrava. Então, com a crise de 1929, a situação da Alemanha piorou e as pessoas viam em Hitler o salvador da pátria. Em 1933, Hitler se torna chanceler, chefe do governo, uma espécie de primeiro-ministro. Assim, Hitler implantou uma das ditaduras mais cruéis da história da humanidade. Então, nós vamos aí para a nossa atividade, que eu peço que vocês irão ler o nosso livro didático da página 98 até a página 100. Se vocês acharem interessante, leiam também a 101. E vão produzir um esquema resumo, destacando as principais informações sobre o fascismo e sobre o nazismo. Aí está o símbolo do nazismo, a suástica,
E aí, ao lado também, Benito Mussolini. Então, turma, a nossa videoaula chega ao fim. Espero que todos vocês estejam bem e fiquem bem. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima videoaula. Tchau, alunos!